E como será que é no Brasil? Analisando um raio-x do Brasil, saiu uma reportagem na revista Veja. Pontuou-se como que está a nossa situação de saúde. Observe nossos hospitais, como eles estão. Tanto hospitais privados, principalmente hospitais públicos. O salão dos hospitais encontram-se lotados. Não existe mais vaga nos salões dos hospitais. As pessoas ficam nos corredores, nas macas, e lá são atendidas. E como se não bastasse, quando acabam as macas, as pessoas ficam no chão, tanto nos salões como nos corredores. É um grande depósito de pessoas, doentes. E nos deparamos com um grande paradoxo da saúde. Analisemos o estado do homem quando, lá nos nossos primeiros pais, no Éden, Adão, ele tinha aproximadamente 4,5 metros a 5 metros de altura. 4,5 metros a 5 metros de altura. Adão pesava aproximadamente 1 tonelada. E o tempo passou, o homem agora tem aproximadamente 1,70 m de altura. Enquanto que Eva tinha aproximadamente 4 a 4,5 metros de altura, Adão 4,5 a 5 metros de altura, Eva dava no ombro de Adão. Os homens hoje em média 1,70 m. Imagine como que nós definhamos, como que nós diminuímos. Aproximadamente 6.000 anos de história em que apareceu o primeiro casal e 6.000 anos após, o homem definhou. Estima-se que Adão tinha 20 vezes mais força do que qualquer homem de hoje. Segundo uma escritora norte-americana, Ellen White, ela diz em livro Terceira Testemunhas 138 e 139, ela fala que Adão possuía força física, que era o equivalente a 20 vezes mais do que os homens de hoje. E ela diz que foram necessários, segundo ela pontua, essa autora, Ellen White, ela pontua em Conselhos sobre Educação, página 8 e 9, ela diz que foram necessários mais de 2.000 anos de delitos e de condescendência com as paixões inferiores para trazer sobre a humanidade enfermidades físicas em grande escala. E ela diz, se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação às leis naturais, já estaria extinta. Impressionante! O homem possuía 20 vezes mais força física em relação aos homens de hoje, e com os nossos presentes métodos de cura, de saúde, se não fosse por esse fato de Adão ter 20 vezes mais força do que nós hoje, não mais existiríamos. Bem, de forma que lá no Gênesis, a história do Gênesis, antes do dilúvio, o homem tinha em média 600 anos de vida. Então, uma característica interessante na história pré-diluviana, na história do Gênesis, uma vida longa e uma morte curta. Os homens viviam em média 600 anos antes do dilúvio. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos, de acordo com o relato bíblico do Gênesis. Em média, os antediluvianos viviam 600 anos. E sabe como que era a morte dos homens naquela época? Eles não morriam de doenças, eles não morriam de infarto cardíaco, eles não morriam de doenças coronarianas, eles não morriam de câncer, de diabetes, de acidente vascular, de depressão. Simplesmente eles deitavam, dormiam e não acordavam mais. Hoje é diferente.
Hoje somos caracterizados por uma vida curta e uma morte lenta. Então aí está o paradoxo da vida. A vida antediluviana, a vida no Gênesis, era caracterizada por uma vida longa e uma morte rápida. No pós-dilúvio, os homens já viviam em média 280 anos e hoje nós vivemos em média 70 a 80 anos. É uma vida muito curta em relação ao que o homem vivia no pré-dilúvio. Uma vida curta, porém uma morte lenta. E por que uma morte lenta? O homem vive em média de 70 a 80 anos, sendo que os últimos 10 a 20 anos são de dores, de chagas, de doenças, de sofrimento, uma morte paulatina, uma morte lenta.